Boa noite, meus amores, boa noite. Como é que vocês estão? Excelente terça-feira para vocês. Espero que vocês estejam aí radiantes e grandiosos. Amores, mais uma live aqui para vocês e hoje nós vamos falar sobre disposição e permissão. Qual é a permissão que você está sendo e qual é a disposição que você está tendo? Boa noite, deliciosa! Como é que você tá? Saudades também. E é isso, nosso papo hoje. Qual é a disposição que você está tendo e qual é a permissão em que você se encontra? Comecinho de ano, vamos aproveitar para a gente alinhar tudo isso, ver o que se requer, qual o movimento que se requer, para estar construindo, para estar sempre exponencializando as nossas habilidades, né? Os nossos dons. E claro, tá sempre também presente. Você já percebeu que tá todo mundo no automático? Todo mundo no automático, todo mundo meio que eu não sei o que tá acontecendo, parece que eu tô assim, desacelerada, sabe? Quando tem aquela maneira que a gente parece que a gente tá andando bem devagarinho mesmo, sabe? No ralenti, no lento, né? Português lento, né? No lento. E aí é isso. Então eu queria trazer essa consciência para vocês. Qual é a disposição em que você se encontra? E qual é a permissão que você acessa? É muito importante, amores, trazer essa consciência, porque muitas vezes a gente acha, a gente fala que sim, que tá na disposição, que tá no movimento e não tá. Você não tá acessando, não tá tendo constância. E aí eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Se a sua vida fosse um desenho, como ela estaria desenhada hoje? O que teria nesse desenho da sua vida? Teria pessoas que estão aqui, que já partiram? Teria objetos, bens? Seria em uma montanha, em uma fazenda, na praia, no mar? Seria no universo, no vazio, no tudo e no nada? O que teria nesse desenho? E eu quero te trazer outra pergunta agora, que é a energia que me veio. Se nada que você contou pra você até hoje, se nada de todas as historinhas, sabe aquelas historinhas que a gente fica contando e justificando? Se nada de tudo isso que você contou pra você até hoje, se nada disso fosse verdade, qual seria a sua atual realidade? Traz pra mim. Eu salvo, amor, ela fica salva, depois você assiste. Traz pra mim. Se nada disso fosse verdade, que você comprasse como verdade, qual seria a sua atual realidade? Porque muitas vezes a gente fica esperando ser validado, fica esperando aplausos, fica esperando reconhecimento, fica esperando demanda. Ah, mas fulano não tá demandando a minha energia, não tá demandando a minha amizade, não tá demandando o meu trabalho, né? Então,
tempo, traz essa situação que você está enfrentando agora, essa situação que você encontra aí, delicada, traz ela à tona agora. Mesmo que você muitas vezes não escolha olhar para isso. Traz isso à tona. E seja sincero com você. Quanto tempo você utiliza gastando energia para prestar atenção mais na sua justificação do que realmente na sua criação? Quanto tempo você gasta mais energia na sua justificação do que na sua criação? E aí existem aquelas pessoas que elas desperdiçam a energia dela, porque realmente é um desperdício de energia e tempo. Ela desperdiça a energia dela procurando o que de errado tem nela, ou o que de errado ela fez sobre aquela situação. E aí ela vem e ela define e conclui que aquela situação é ela. Percebe? É ela. E aí agora me veio um exemplo bem dinâmico para me dar para vocês, que eu amo essa minha criação de dar exemplo. Você vai no restaurante comer e ali você tem diversos pratos. Arroz, feijão, carne, salada, bife, já falei carne, né? Peixe, frango, o que seja. E você vai servir o feijão e o feijão tá muito salgado. Porém, as outras comidas, as outras misturas, elas estão temperadas no ponto. E a salada, por exemplo, ela não vem tempero nenhum. Na mesa em que você se senta, você encontra o sal, o azeite e a pimenta. Assim é a nossa vida. Só que muitas vezes você pega o seu todo, você se veste de armação por conta daquele feijão salgado. E você não tem naquele momento, ou você tem um certo tempo para acessar essa consciência, de que o simples fato de você colocar o feijão de lado, ou acrescentar mais arroz, ou acrescentar uma outra comida que esteja com menos sal, você consegue dosar ali a alimentação. Só que o que a maioria faz? Por conta que o feijão tá salgado e ela tá tão no automático, que quer dizer que ela tá lidando com tantos problemas ao mesmo tempo, que ela vê os problemas realmente como uma muralha, em que ela não se vê passando essa muralha, ela compra aquilo como verdadeiro para ela. E aí, claro, aquela comida que poderia ser tão saborosa e que ela poderia desfrutar de cada mistura no seu ponto, perde o sabor. Porque ela comprou o ponto de vista que tá tudo salgado. Ou que tá tudo amargo, ou que tá tudo apimentado. E ela para de ver beleza na degustação das outras misturas, ou simplesmente ela para de sentir prazer em degustar novas misturas. E o que eu quero trazer para vocês hoje é sobre isso. Não permita que a vida te pare.
Não é porque tem um feijãozinho salgado, pimentado, amargo, duro na sua vida, no seu prato, que você vai parar de olhar para as outras coisas com amor e fazer bem feito e fazer o seu melhor e fazer com mais facilidade, porque mais eu faço, mais fácil aquilo fica para mim. Se você não tem constância em mexer em computador, em ordenador, toda vez que você for pegar você vai ter mais desafios. Porém, se você mexer nesse computador, nos sistemas todos os dias, você vai conseguir com mais facilidade lidar com qualquer coisa, com qualquer questão que aparecer. E assim é em tudo. Só que o que acontece? A gente sempre quer ir para o lado mais fácil. A gente sempre quer ir para o lado onde a gente não se esforce, onde a gente não pense, onde a gente não esteja presente, porque a gente não tem tempo. Mas a gente tem tempo para ficar 2 horas no Instagram, Facebook, YouTube, sem fazer nada de interessante. Ou a gente tem tempo de ficar numa mesinha sentada, fofocando da vida dos outros. E para isso a gente tem tempo. Mas para olhar para você, para olhar para os seus BOs, para olhar para suas dores, para olhar para suas sombras, você não tem tempo. E quando eu falo tempo, eu tô falando de todos os tempos. Eu tô falando do tempos, da cronologia desse estado, né? E tô falando do tempo de investimento, de tempo de dedicação, de autoavaliação, de autorresponsabilidade, de autoconhecimento. Isso é muito grande, amores. Eu já falei para vocês que 2025 ele foi o ano para você sacudir o tapete. Então você sacudiu o tapete. 2025 foi o ano de você sacudir o tapete. 2026 é o ano em que você vai limpar, preparar esse solo para ele receber o tapete novamente. Então, se você não sacudiu o seu tapete, se você não tirou esse tapete para lavar, não vai funcionar. Vocês vão começar a surtar. Vocês vão perceber que as pessoas, elas não vão engolir nada mais esse ano. Porque tudo que tinha que vir à tona, tá vindo à tona. Tipo, todas as areias, as sujeiras que tava nesse tapete, se não caiu ainda, vai cair. Porque é hora de você preparar esse solo para receber esse tapete. E quando eu falo em preparação do solo, eu tô falando em preparação das áreas da sua vida. Quando eu falo em limpar o tapete, eu tô falando para que você olhe para todos os seus pensamentos, sentimentos e emoções. Como é que o teu corpo tá reagindo a tanta masturbação mental que você tá tendo? Porque você mesmo que tá criando tudo isso. É o ambiente em que você tá, são as escolhas em que você tá fazendo. E quando eu falo que você tem que limpar tudo isso para que algo novo, limpo, venha, né, a estar ali posto nesse solo, é sobre isso. É quando você decide realmente, soltar tudo isso que já não faz mais sentido para você, que não faz mais parte de você.
Quantas pessoas que você conhece que elas param de fazer algo que para elas fazem sentido simplesmente porque elas não tiveram validação de ninguém? Pode ser de um marido, de uma mulher, de um filho, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo. Quantas vezes a gente para porque a gente está buscando validação no outro? A gente quer ter a certeza dentro da gente que o que a gente está fazendo é correto. Só que aqui tem uma coisa para te contar. Isso tudo já está dentro de você. Se você parar de ficar contando historinha para você, você vai concordar comigo. Na verdade, você já sabe o que fazer. Você pode não estar tendo coragem de ser a ação. Você pode não estar tendo disposição em ser a mudança que se requer. Você pode não estar sendo a permissão de acessar esse ser infinito e grandioso que você é. Mas que no fundo você sabe. Sabe. E é engraçado porque algumas situações da nossa vida, dependendo daquela situação em questão que vem, quando você se pergunta, quando você é sincero com você, quando você olha para aquilo de verdade com amor, é como um tabuleiro de xadrez. Chega uma hora que você conta historinha. Só que lá na frente chega uma hora que você leva um checkmate. E aí você só tem duas opções. Ou essa ou aquela. E tem muitas pessoas que elas ficam tirando a corda até levar um checkmate da vida, do universo, e depois ainda fica culpando a Deus. Só que em quantas jogadas a vida já foi te dando, já foi te favorecendo, já foi te mostrando? Quantas jogadas desse jogo da vida você teve o prazer, você teve o tempo de avaliar a situação, você teve a oportunidade de jogar com pessoas grandiosas, com seres únicos, e você simplesmente empurrou com a barriga? Então, o que é prioridade para você? Eu só posso ser contribuição no mundo quando eu sou contribuição para mim. E quando eu sou contribuição para mim, eu estou contribuindo com o mundo. E quando eu começo a ser contribuição para o mundo, porque eu já aprendi a ser contribuição para mim, eu começo a entender que somos um. Qual é o movimento que se requer? Qual é a ação que se requer? Você está pedindo por tanta mudança, você está falando em tanta mudança, mas você não está na disposição de ser a mudança. Para que essa mudança que você tanto está pedindo para 2026 aconteça, verdade, você está na disposição de fazer o que se requer? Você está na disposição de se privar de algumas coisas? De dormir tarde, de acordar cedo? De estar ausente em casa? De fazer viagens? E como eu falo muito em Axis, de receber
no desconforto. Porque o que acontece muito é que às vezes a gente começa a trabalhar com consciência, com a busca de autoconhecimento, autorresponsabilidade. E aí o que se passa? A gente acha que porque a gente está nessa pegada, tudo tem que ser fácil. E aí você acaba confundindo o fácil com não fazer nada, né? E sim, as pessoas vão te julgar muitas vezes pelas suas escolhas. Elas não vão entender as suas escolhas, porque são suas escolhas. Assim como muitas vezes a gente não entende as escolhas dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos pais. E sim, muitas vezes a gente acha que a gente sempre escolheria melhor que eles. Só que a gente esquece que não são as nossas escolhas. Percebem? Então, o que se requer para que você esteja presente com você? Para que você esteja presente com a sua escolha, com cada uma delas. Quando você escolhe algo, você sempre vai escolher algo grandioso. Ninguém faz uma escolha em que leva ela para trás. A não ser que você não esteja na escolha. Você esteja na esperança. Porque quando você está na escolha, você é a energia que se requer. Agora tem muita gente que fala assim, ai, eu escolho isso, mas agora na minha atual realidade eu não posso me permitir, então eu só vou comprar isso. Ou eu só vou fazer isso, ou eu só vou para esse lugar. Porque é só isso que eu tenho, porque é a minha atual realidade, então essa é a minha escolha. E não é. Quando você está na escolha grandiosa, essa escolha grandiosa, ela está à sua disposição. Se essa informação chegou para você, é porque ela já é sua. O que facilita? O que diferencia você de acessar essa escolha? Você acreditar nela. E aí eu acho engraçado que muitas vezes a gente acredita num pai, numa mãe, num filho, numa amiga, no marido, na esposa, mas a gente não acredita na gente. E aí é incrível porque como você não acredita em você? Se você é o maior prêmio dessa realidade. Porque eu sou um universo único, você é um universo único. E quando eu parto do princípio que cada um de nós somos um universo único, como que eu não vou acreditar em mim? Se eu sei, através da minha vivência, que esse universo único ele está sendo vivenciado. Agora sim, os ensaios desse universo, os protagonistas desse universo, né, os personagens desse universo, as personalidades desse universo, são minhas escolhas também. Então, como seria eu criar tudo isso de uma maneira leve e consciente? E mais uma vez eu volto a dizer, quando a gente fala de maneira leve, não quer dizer que tenha que ser, eu vou deitar aqui e as coisas vão cair no meu colo. Quando é leve para você, é algo que você faz com prazer. Por exemplo, hoje eu não parei, né? Faz uma coisa, faz outra. Vou terminar uma live aqui, tem uma reunião. Termino a reunião, tenho outra reunião. E não sei que horas, né? Vou deitar hoje. Mas assim, estar aqui com vocês, pra mim é incrível. Mesmo que não tenha tantas pessoas me assistindo. Mesmo que muitas pessoas me vejam no gravado. Mesmo que muitas pessoas me assistam no YouTube.
E mesmo que muitas de vocês que me assistem, às vezes não compartilham, não deixam os likes, não deixam comentários. E tá tudo bem, porque é sobre isso. É sobre você ser você, mudando o mundo. Esse é meu legado. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E eu me sinto tão leve, eu me sinto tão bem quando eu tô trocando consciência com vocês. E eu aprendo tanto com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, né, com os meus mentorados, com meus clientes. Eu aprendo tanto com vocês. E às vezes eu dou risada de mim mesma com os exemplos que eu dou. E eu fico assim, gente, eu vou falar isso, esse povo achar que eu sou louca. A terapeuta precisando de terapia. Mas eu faço terapia, tá? E aí eu dou uns exemplos assim, porque realmente é a energia que me vem. E as pessoas depois me dão feedback, e as pessoas falam assim, Rê, é incrível, porque aquele exemplo que você deu foi maravilhoso. Porque ele é muito simples de entender, e como são atos, né, do nosso cotidiano, muitas vezes eu me pego pensando nisso. E eu falo, ai, que delícia, né? Porque eu tento trazer para vocês justamente essa linguagem dinâmica, essa linguagem fácil, para que vocês entendam de uma vez por todas que isso é um processo. Eu estou nesse processo. Esse processo ele é contínuo. E que sim, se você não começar a fazer escolhas para 2026, é como se você estivesse no ar, pelo vento. Aonde o vento tocar, você está indo, qualquer lugar serve. Percebem? Então traz pro dia a dia de vocês essa clareza. Do que se requer? Qual é o movimento que se requer? O que de verdade traz amor e alegria para o meu coração? O que eu faço que para mim é tão fácil fazer, que eu poderia fazer com as mãos amarradas, e que as outras pessoas, elas acham mais desafiador fazer, e elas vêm me pedir conselho, né? Ou vêm pedir a minha contribuição. Tenho certeza que você tem inúmeras habilidades. Só que muitas vezes, como você não está sendo validado, e muitas vezes pela própria casa, pelos próprios filhos, pelos próprios cônjuges, pelos próprios pais, pela própria família, você acaba se matando. E aí você acaba se inserindo nesse sistema que é escravatório e não se sente feliz. E se sente triste, se sente amargurado. E a vida fica assim oscilando, aqueles piques de alegria, de tristeza, e começa a vir pensamentos que não são seus, porque você está captando um pensamento coletivo, de muita confusão, de muita discórdia, de muita tristeza. Então, o que você está fazendo para o seu campo? Para melhorar a sua frequência, para aumentar a sua frequência, para que você esteja mais alinhado com você, para que você esteja se cuidando mais, para que você esteja com mais gozo da vida. E sim, amores, esse ano, quem tiver ainda guardando tapete sujo, vai se lascar. Literalmente. Não tem como. Então acorde enquanto é tempo. Faça a ação que se requer. Coloque num papel, vai te facilitar. Vai trabalhar mais o seu cérebro, né? Quando a gente coloca as coisas no papel e a gente começa a praticar ali,
o nosso cérebro ele começa a fazer novas sinapses. Então, é como se ligasse a luz, sabe? A luz está apagada, então, puf, começo a escrever, eu começo a pensar, eu começo a repetir aquilo, a manifestar aquilo. Então, é como se acendeu a luzinha aqui, né? Clareou. Eu começo a ver compartimentos da minha mente que muitas vezes estava ali apagado, nem eu lembrava que aquele cômodo existia. Percebem? Então coloque isso no papel. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de dormir há anos. E para ela tá tudo bem porque ela já acostumou. Mas o seu corpo, ele está gritando há anos que há algo na sua rotina, nas suas escolhas que não está condizendo com o ser que você veio para ser. Com esse ser grandioso que você é. E é cansativo muitas vezes quando a gente está acessando um nível de consciência e que você se depara com algumas pessoas que estão em total trauma, drama, justificação de vitimismo e que não escolhe sair daquilo. É cansativo pra gente, eu entendo. Muitos de vocês que estão me ouvindo, eu tenho certeza que vocês também já devem estar cansados disso. Só que o que eu quero trazer para vocês é que até essas pessoas que vêm até a gente é um porquê, né? Tem um porquê que elas chegaram até você, semelhante atrai semelhante. Então, tem algo dentro da minha frequência que está atraindo pessoas assim. Então, se tem algo dentro de mim que está atraindo pessoas assim, o que eu tenho que olhar? O que eu tenho que trabalhar em mim? Ou o que eu tenho que estar na disposição de ser? O que eu tenho que acessar? Qual é a permissão que eu tenho que acessar em mim? Porque o que acontece? Tudo já está dentro da gente. Então, se tudo já está dentro de mim, muito se fala, né, na auto-performance, só que cada processo ele é único. Então, se tudo está dentro de mim, qual é o caminho que eu tenho que entrar dentro de mim que eu não estou entrando? Quais são as áreas da minha vida que eu tenho que olhar que eu não estou olhando? Se o ano já começou carregado, se ele já começou ali com uma mochila pesada, e se o ano passado, né, se o ano de 2025 eu já trouxe uma mochila de 0,5 tonelada nas costas, por que eu escolho continuar carregando essa mochila nas costas? O que está acontecendo? Para onde eu não estou olhando? O que eu não estou validando em mim, que se eu validasse, eu estaria sem peso. Eu estaria criando escolhas grandiosíssimas para a minha vida. Qual é a dependência emocional que eu ainda não me libertei? Eu estou esperando ser salva por quem? Por quem eu quero ser salva? Por quem eu não estou tomando ação, atitude do movimento? Porque eu estou esperando que me venha salvar. Porque muitas vezes você está aí chorando, reclamando, eu não quero isso, ai, tô cansada com isso, ai, mas não sei o que, ai, mas não sei o que. E na verdade você não tá. Você acha que você tá, mas você não tá fazendo nada para sair disso. Quando a gente passa por um processo em que a gente se acolhe porque a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, é uma coisa. Mas quando você permanece nessa justificativa que, ai, tá, não tô me entendendo, então vou esperar.
você está sendo clara com você das suas escolhas. A gente tem que ser honesto com a gente, não tem como. Você tem que ser honesto com você mesmo. Seja fiel a você e você jamais será infiel a ninguém. Porque cada vez que você é fiel a você, você é fiel às suas escolhas, você começa a se conectar com você. Você começa a criar coisas grandiosas. E muitas vezes essas coisas grandiosas que eu tô falando, eu não tô falando sobre o dinheiro em si. Eu tô falando sobre coisas grandiosas que você jamais reconheceria se você não as experimentasse, não as vivenciasse. Então, quantos de vocês estão parados nesse tempo e espaço, esperando validação, na justificação, no vitimismo, no trauma e drama? Verdade, você está disposto a ser a ação que se requer o movimento? Você está recebendo de tudo e de todos? Eu vou contar para vocês agora uma historinha. Eu apresentei uma amiga minha para um outro amigo. E aí fui conversar com ele, né? E ele deixou passar. Ficou lá no automático dele e tal. Aí hoje eu encontrei com ele de novo e ele... e aí, amiga? Eu falei, foi embora, meu filho. Mas como assim? Eu falei, você achou o quê? Que ela ia ficar te esperando? O bonde passou. E ele... Não, aí eu falei, trotar. Muito tarde. Sabe? Então, quantas vezes você tá aí pedindo por infinitas possibilidades, por possibilidades, e elas estão aí, ó, vum, 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 na sua frente, passando por você, só que você não tá presente com elas. E aí, quando você se dá conta, você vê elas de longe, lá de longe. E aí você fica, nossa, mas ela passou tão rápido. Não deu, não vi. Como assim que eu não vi? Mas eu tava aqui. Às vezes é assim. Muitas vezes as possibilidades elas são assim. Só que elas estão aqui, ó, o tempo inteiro à nossa volta. Só que muitas vezes a gente não tá ligado nelas. E se você acessou essa consciência agora, tá tudo certo. Comece agora. Fazendo o movimento, tá no presente. E escolhendo cada consciência de uma vez diferente. De uma maneira diferente. Tá bom, meus amores? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Tenho que deixar vocês que eu vou correndo para outra reunião. E como pode ser mais grandioso você estar na disposição e ser a permissão? Porque afinal, tudo já existe dentro de você. Então não espere. Seja você a ação que se requer. Não fique paralisado, pensando em aplausos, validações, sim, você está no caminho certo. Não. Seja você a ação que se requer. Errou o caminho, troca de rota. Errou de novo, muda de novo. Seja constante. Acredite em você, não desista de você. Porque você é a sua maior coragem, é a sua maior força. E você é a sua maior habilidade. Ser você é a sua maior habilidade. Acredite nisso, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Gratidão a todos vocês que passaram pela live, que vai assistir ela no gravado. Curte, comenta e compartilha.